Olá pessoal, tudo bem? A aula dessa semana é sobre as funções modulares, lá no capítulo 4. O prof dividiu em duas partes, tá? Então essa é a primeira parte, a segunda parte eu passo para vocês na nossa próxima aula. A parte das funções, nós temos a função definida por mais de uma sentença. Então, por exemplo, considere a seguinte função. F de x é igual x ao quadrado se o x for maior que zero e menos 5 se o x for menor que zero. Construa o gráfico da função, determine o domínio e a imagem da função. Então, eu tenho o gráfico ali do lado, como exemplo. Se o meu x é zero, nós temos a bolinha aberta, pois a função não é definida nesse ponto, porque não foi dada nenhuma alternativa para quando x fosse igual a zero. Vocês vejam ali do lado que eu tenho x ao quadrado quando x é maior que zero e menos 5 quando ele é menor que zero. Eles não falaram nada quando x é igual a zero. Por isso que a bolinha está aberta nos dois pontos em vermelho, tá? A curva que está do zero para a parte crescente ali do x e do y é quando o x é maior que zero. Então, se meu x é maior que zero, ele está crescendo, tá? A parte de vermelho, que é um risco reto no lado do menos 5, é a segunda alternativa que eles nos deram, que menos 5 é quando o x é menor que zero. Então, ela vai ser uma constante daquele lado. O domínio, o que vai ser? O domínio vai ser os valores do x. Então, eu estou pegando todos os valores do x, todos os números reais possíveis, menos o zero. Por isso que eu coloco reais com asterisco. O asterisco quer dizer que o zero não está sendo incluído. A imagem vai ser os valores de y, tá? Então, nós temos o valor do y menos 5, e depois nós temos valores para y maior que zero, valores positivos. Então, por isso que eu coloco as duas alternativas, tá? Então, o que foi escrito ali? Y pertence aos reais, tal que o y vai ser igual a menos 5, ou o y pode ser maior que zero. Tem um exemplo lá na página 7 do livro, tá? Aqui nós temos outro gráfico, né, de uma função definida por mais de uma sentença. Nós temos a primeira sentença sendo x mais 1, quando o x é maior ou igual a 1, e nós temos a segunda sentença que é 2, se o x for menor que 1. Fiz a tabelinha ali, por exemplo, se meu x for 1. Então, se ele for 1, ele é um número que é maior que 1, né? Ou igual a 1 ou maior que 1. Então, eu vou usar a primeira sequência lá e vou achar o valor do lado do y, substituindo o meu x por 1. Se meu x for 2, também ele está definido na primeira sentença, né? Na primeira conta que ele falou. Então, substituindo 2 no lugar do x, eu vou ter 3. E aí eu consigo fazer a minha reta, tá? Que ela vai do x1 em diante, ela é uma lombinha ali, tá? Ela tá subindo, tá crescente. A parte em azul mais claro é a função definida na segunda parte, onde ela diz que é 2 se o x for menor que 1. Então, quando o x é menor que 1, ela vai ser uma constante no número 2. Agora a gente entra na parte dos módulos, tá? Então, módulo é o valor absoluto de um número real x, que equivale à distância de um número à origem. O símbolo são dois risquinhos e dentro vai ter ou número ou uma letra. Por exemplo, módulo de 4 é 4, mas o módulo de menos 4 também é 4. Então, por quê? Porque os valores, está até anotado ali do lado, na reta numérica, eles vão ser valores positivos porque ele é considerado uma distância e não existe distância negativa. Sempre a distância ela é positiva. Assim, o módulo de x é maior ou igual a zero
o módulo de x ao quadrado é a mesma coisa que módulo de x elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que x ao quadrado. A raiz de x ao quadrado é considerada o módulo de x, e isso acontece, né, é um exemplo em números, né? Se eu pedir o módulo de x é igual a 7, o meu x pode ser 7 ou menos 7, para eu conseguir nesse valor. Se o módulo de x for menor que 7, o meu x pode ser um valor menor que 7 ou maior que menos 7. E se meu módulo de x for maior que 7, o meu x pode ser maior que 7 ou menor que menos 7. Tem um exemplo ali do lado em vermelho. Por exemplo, determine o valor do x em que o módulo de x é igual a 2. Qual é a resposta? O x pode ser 2 ou menos 2. Tem um exemplo lá na página 12 do livro. Nas equações modulares, eu coloquei alguns exemplos para explicar essa parte, tá? Então, exemplo 1. Eu tenho uma equação modular. Eu tenho módulo de x mais 2 é igual a 4. É uma equação porque ele tem a parte do igual nele, né? E eu tenho uma incógnita, que é x, que eu tenho que achar o valor. Eu tenho que pensar na primeira parte como sendo x mais 2 igual a 4 e começar a calcular para achar o valor do x, isolar meu x. Nesse caso, meu x vai ser 2. Segunda parte que eu vou pensar, do meu x mais 2 ser igual a menos 4, porque ele está em módulo, então pode ser tanto positivo quanto negativo. Vou calcular novamente e vou chegar que o meu x é menos 6. E aí eu consigo a solução da minha equação, que vai ser menos 6 e 2. Nesse segundo exemplo, eu tenho módulo de 4x menos 8 é igual a x mais 1. Para essa parte, eu preciso ter uma condição de existência, ok? Por quê? Porque depois do meu igual, eu também tenho x para achar. E no primeiro exemplo, eu não tinha. A minha condição de existência é: a equação só é possível se o x mais 1 for maior ou igual a 0, né? Então, sendo assim, o meu x ele tem que ser maior ou igual a menos 1. E aí eu vou começar a calcular. Se eu achar valores que não satisfazem essa condição, eu não posso usar eles como resposta, tá? Então, a resolução dessa equação. 4x menos 8 é igual a x mais 1. Vou isolando o meu x, né? Para chegar no valor, que no caso vai ser x igual a 3. Ó, se o x é 3, isso satisfaz a minha condição lá em cima? O x tem que ser maior ou igual a menos 1. 3 é um número maior ou igual a menos 1, então satisfaz. Então, eu já cheguei numa resposta. Vou para a segunda parte. 4x menos 8 é igual a menos x mais 1. Lembrando que o menos está antes do parênteses, né? Porque eu tenho que fazer uma parte positiva que eu já fiz antes e agora a parte negativa. Esse menos ele vai mudar tudo que está lá dentro do parênteses, tá? E aí eu vou começar a calcular o meu x, tá? Eu vou chegar em x é igual a 7 quintos. 7 quintos é um número maior ou igual a menos 1? Sim, né? Porque ele é positivo. Então, as duas contas satisfazem a minha condição. Então, a minha solução, ela vai ser os dois valores, 7 quintos e 3. Outro exemplo. Módulo de x mais 1 é igual a módulo de x menos 3. Então, vou para minha continha. X mais 1 é igual a x menos 3. Vou isolando o meu x e, nesse caso, o que acontece? 0x é igual a menos 4. E isso não pode acontecer na minha equação. Essa parte é impossível. Vou para a próxima parte. X mais 1 é igual a menos x menos 3. Lembrando que o menos vai mudar tudo
o que tem dentro do parênteses. Vai isolando o x e vocês vão chegar que o x é 1. Então, a minha solução dessa equação vai ser somente o número 1. Outro exemplo. X ao quadrado menos 5x mais 6, dentro do módulo, igual a 2. Vocês estão vendo que agora o x está ao quadrado, né? Então, ela é uma equação de segundo grau, tá? Então, a gente vai para o x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 2 e passa o 2 para o outro lado, né? Para que essa equação fique igual a zero. Para quê? Para que a gente consiga fazer uma báscara, tá? Fazendo a báscara, vocês vão achar o x uma linha e x duas linhas. Vocês vão achar 1 e 4 nessa equação. Depois, novamente, vão fazer o x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a menos 2 agora, tá? Primeiro vocês fizeram com 2 positivo, agora vamos fazer com 2 negativo. Mesma coisa, isola para que a equação fique igual a zero e vocês consigam fazer a báscara. Nesse caso, a báscara não tem raiz real. O meu delta, que é dentro da raiz, deu negativo, então não teve como calcular. Então, a minha solução vai ser somente o 1 e o 4 que foi encontrado anteriormente. Inequações modulares. A parte da inequação é muito parecida com as equações. O que tem de diferente? A parte do igual que não aparece. Em vez do igual, vai aparecer um maior que ou menor que. Exemplo 1. Módulo de x menos 7 é menor que 2. Então, a gente tem a definição que, se eu tenho um módulo que é menor que um valor, então eu vou ter esse valor x, que no caso é x menos 7, ele vai estar entre os dois valores que foram dados na minha equação. Ele vai estar entre o 2 e o menos 2. Então, sempre ele vai estar entre um valor positivo e um valor negativo. O menos 7, ele está em azul. O que vai acontecer com ele? Como se eu passasse ele para os dois lados da equação, para os dois lados em vermelho, tá? Só que quando eu transfiro ele para os dois lados, ele muda o sinal. E aí eu começo a calcular fora da minha equação. E aí eu vou chegar que o x vai estar no meio e eu vou ter 5 e 9 nas pontas. A minha solução vai ser essa, tá? X pertencente aos reais e a leitura disso vai ser que o x tem que ser um número maior que 5, mas menor que 9. Exemplo 2. Módulo de x ao quadrado menos 5x é maior que 6. Mesma coisa, tá? A gente vai verificar a condição e vamos fazer a continha dele, tá? Para achar a báscara, porque agora a gente tem ele ao quadrado. Fazendo a báscara, nós temos que o x é 6 e menos 1. Na propriedade, então, como é uma inequação, o x pode ser maior que 6 ou ele pode ser menor que menos 1. Então, ele vai estar entre menos 1 e 6, tá? Vou fazer novamente a conta com o 6 sendo negativo agora e eu vou achar 3 e 2. Quer dizer o quê? Quer dizer que meu x, ele vai estar entre 2 e 3. E lá embaixo, na minha solução, eu vou escrever a minha resposta. X pertence aos reais, tá o quê? O x vai ser menor que menos 1, ou o x vai estar entre 2 e 3, ou o x vai ser maior que 6, que foi todos os valores encontrados. Agora é hora de vocês praticar um pouquinho, tá? Lá na atividade da página 8, exercício 2, página 9, exercício 4, página 13, exercício 7 e 8, página 18, exercício 15, página 23, exercício 23 e 24 e página 24, exercício 26. Não esqueçam que vocês têm o livro Síntese, que é o SM, né? Para entregar, é o capítulo 4, vocês têm até o dia 29/5 para entregar o capítulo 4 do Síntese, tá? Vocês vão mandar por e-mail
essa parte. As atividades que eu falei ali anteriormente, ali do lado, vocês vão realizar elas no caderno ou no livro de matemática, vão anotar todas as dúvidas de vocês e a correção será feita na nossa aula online, ok? Um abraço, pessoal, e até a próxima aula.